Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder entrar na sua casa novamente. E eu estou aqui com um pastor muito amigo, de longo tempo, e a gente vai falar sobre um assunto que certamente vai te interessar. A saúde emocional do líder ou do pastor, como queira. Não sai daí, eu já apresento ele para você. Então, como eu disse, eu estou aqui com um amigo querido, pastor Wallace de Oliveira. Wallace, seja bem-vindo, alegria receber você. Obrigado, pastor, uma alegria estar com vocês aqui. Maravilha, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional pastoral, que é o nosso assunto. Mas antes disso, Wallace, eu queria te apresentar. Pastor Wallace é pastor Batista Nacional, da Igreja Batista Nacional Semear, aqui em Curitiba. E também é presidente da ORMIBAN, que é a Ordem dos Ministros Batistas Nacional do Paraná. Eu particularmente, Wallace, fiquei muito feliz com você ter assumido a ORMIBAN, e também quero mandar um grande abraço aí para o pessoal, os pastores da ORMIBAN, os pastores batistas. Deus abençoe a sua vida. Wallace, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? A sua história pastoral aí, e falasse um pouquinho também da ORMIBAN. Ok. Bem, eu sou casado, minha esposa é a Carol, meus filhos o Alexander e o Marcos Felipe, sou pastor Batista Nacional já há 16 anos. Olha aí. Há 12 anos pastoreando a mesma igreja, Batista Nacional Semear no Portão, e há 8 anos envolvidos com a ORMIBAN, que é a Ordem de Pastores Batistas Nacionais, no estado do Paraná e também em Santa Catarina, no qual eu fiz parte por 5 anos. Como presidente da Ordem há 2 anos, antes como vice-presidente, agora como presidente da Ordem, já há 2 anos trabalhando com os pastores e líderes, né, que estão envolvidos aí na obra Batista Nacional. Com a Igreja Batista Semear, nós estamos trabalhando há 11 anos em Curitiba. A Batista Semear, ela tem já tudo a ver com essa questão de uma igreja saudável. Legal. Nós temos buscado, através da construção acróstica do Semear, as seguintes palavras, né, vivido isso na nossa igreja, que é santidade, ensino, milagre, evangelismo, adoração e restauração. Creio que buscando isso, que é a Bíblia, né, buscando os ensinamentos bíblicos, nós estamos trazendo uma saúde para a igreja local e, consequentemente, ao corpo de pastores e líderes, buscando, lutando durante esse tempo por esse objetivo e pelas famílias também que ali estão congregando conosco para trazer esse equilíbrio, né, em todas as áreas da sua vida, seja cotidiano, seja emocional, espiritual. A gente pode estar trabalhando com isso. E, consequentemente, assim que eu assumi a Ordem de Pastores, nós começamos a trabalhar também com os pastores e as famílias dos pastores. A nossa luta é essa. Minha esposa, ela é presidente da UFBN, que é a União Feminina Batista Nacional do Estado do Paraná. Temos feito encontros regionais em todo o estado, trabalhando com a liderança das igrejas para poder também trazer essa saúde emocional para os líderes e pastores da nossa convenção. Que legal. Quando você me falou do tema ontem, eu achei muito interessante conversar sobre isso, porque a gente que está no dia a dia do ministério, a gente vê muito a nossa realidade, a gente já se assusta. Agora, quando a gente começa a atender outros pastores, que é o meu caso, o seu caso, a gente começa a ficar aterrorizado, né, com algumas situações que a gente vê em relação ao dia a dia pastoral, as pressões, a solidão do pastor. Eu queria saber, Wallace, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De onde vem essa preocupação sobre a saúde emocional do pastor? Bem, eu sempre fui muito ligado à questão administrativa eclesiástica, sempre gostei muito dessa área da administração eclesiástica. E trabalhando, fazendo alguns cursos, ouvindo e lendo sobre alguns autores, eu me deparei com alguns autores que na área administrativa, que falavam sobre igreja, sobre administração de igreja, eles se deparavam sempre com um obstáculo, que era a vida emocional. Certo. Porque o pastor se preocupa muito com a questão do crescimento da igreja, do discipulado, da liderança ali, da equipe que trabalha com ele, e como você falou, às vezes dentro de um grupo grande de pessoas ele está sozinho. Exatamente. Ele vive aquela solidão interna. E eu tive contato, né, com um vídeo em 2007 do pastor Duane Cordeiro,
que falava sobre o tanque vazio. Até no Brasil ainda não tinha sido lançado o livro. Muito mas eu vi o vídeo e ele falando sobre o apagão que ele teve, né, que ele teve a respeito da sua ansiedade, do colapso nervoso, e me chamou a atenção aquilo, porque quando eu comecei a trabalhar com a liderança a respeito disso, eu percebi que vários líderes da nossa equipe estavam passando por momentos de crise de ansiedade, a confusão se era o início de uma depressão ou se era só um momento de ansiedade mesmo, mas a gente começou a conversar com alguns irmãos que são psicólogos e a gente começou a detectar que isso começou a ser um pouco mais sério. Certo. E isso me chamou a atenção. E aí a gente começou a trabalhar isso na igreja local e, consequentemente, como já estava envolvido com a Ormiban, a gente começou a trabalhar isso também a nível pastores e líderes. E nós vimos que era uma realidade, como você mesmo falou, quando a gente começa a trabalhar com outros líderes, a gente se assusta com a realidade. Então, vários pastores nos procuram para abrir o coração. Em 2008, eu estive num evento na Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, chamado Segredos do Coração. Então, tinha lá mais de 2.000 pastores que estavam sendo ministrados, e justamente isso, abriu o coração, que eram os segredos do coração, coisas que estavam no coração do pastor e que dificilmente, né, no dia a dia, ele consegue abrir isso na sua igreja. Né? Então, lá nós trabalhamos isso, quase 2.000 pastores. Tive a oportunidade de ser ministrado pelo pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana, que é um homem de Deus, fantástico. Então, desde 2007, 2008, Deus vem me levado, tem me capacitado na área de poder estar alertando. Não sou profissional da área de psicologia, mas tem me usado para alertar os pastores para dar uma parada. Né? Eu li o livro de Eugênio Peterson falando sobre pastor desnecessário, e quando eu estava lendo o livro, ele fala sobre a agenda pastoral. Certo. E a minha agenda não tinha um dia para descanso, a minha agenda, a lenda urbana da segunda-feira, o descanso pastoral, acho que era um dos dias que eu mais trabalhava. Sim. Eu estava com 110 quilos, né? Nós convivemos nessa época no curso de liderança do Willi, né? E nós tivemos algumas palestras nessa área, e eu falei, opa, eu tenho que parar, porque aí você encontra lá o Salmo 32:3, que diz, enquanto calei os meus pecados, o meu corpo gemia, os meus ossos envelheciam, e entendia que não era só uma questão moral, era uma questão também de comportamento. Sim. Então, se eu não abrisse meu coração, eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar em algumas áreas. Talvez eu não estaria nem conversando com você aqui. Né? Você entrou já na segunda pergunta que eu tinha e eu achei muito legal, porque a pergunta que eu tenho para você é: você viveu uma situação dessa? Você viveu alguma situação dessa? Eu te conheço, lógico. Eu queria que você contasse um pouquinho de algumas situações como essa que você falou, onde você percebeu que você estava completamente envolvido no trabalho, no ministério e abandonado de mim mesmo, abandonado de si mesmo. Conta um pouquinho dessa questão, e eu queria também que você falasse também de uma última situação, que foi um acidente que você sofreu. Isso. Que isso também acho que é um grande exemplo. Foi um grande livramento. Um livramento, exatamente. Vou tentar sintetizar um pouco essa questão. O acidente a gente conta no segundo bloco. No segundo bloco, ok. Essa questão pessoal, eu vinha com a questão de obesidade e já me incomodava bastante. Ainda estou lutando para dar uma enxugada maior, mas já emagreci 20 quilos. Olha aí que imenso. Né, só com jejum, trabalho físico, gosto de surfar. Né, voltei a surfar com meus filhos. Tenho um tempo de qualidade hoje com meus filhos, indo na praia, trabalhando com eles, andando de bicicleta. Não é o ideal ainda, mas tenho tentado viver isso para poder estar Você tem foto aconselhando. Disso? Tenho. Então nós vamos mostrar as fotos aí, ó, porque aqui a gente fala e mostra as fotos. Tem um vídeo do meu filho surfando. Você vai ver aí as fotos aí, vai estar aparecendo aí. Ok. E aí o que acontece? Eu comecei a desenvolver algumas coisas, entre elas, quando eu assumi a igreja que eu sou pastor hoje, era uma igreja que tinha passado por um problema muito difícil ali, local, e eu estava passando por um momento de desafios. E, consequentemente, isso tomou muito tempo nosso, meu e da minha esposa, e eu trouxe um desgaste grande físico e emocional. E dentro desse desgaste físico,
eu desenvolvi o hipertireoidismo, ou talvez eu já tinha e não sabia. E ao longo dos anos ali, quando eu assumi em 2005 para 2006, fui trabalhando isso intensamente, trabalhando na igreja. Mas em 2008 para 2009 nós tivemos algumas situações bastante difíceis financeiros e também local ali, de local da igreja. E eu estava tendo insônia, taquicardia, irritação, não tinha razão para estar irritado do jeito que eu estava, até que eu fui procurar um médico, né? Um dos últimos recursos que infelizmente... O último recurso pastoral, é o pastoral, médico. Ele vai no médico. E eu fui, com muita insistência da minha esposa, eu fui no médico, fiz uma bateria de exames de sangue e descobri que eu estava com hipertireoidismo, com uma carga excessiva de hormônios no corpo, T3, T4, TSH, e isso estava alterando todo o meu funcionamento, e estava alterando inclusive o meu relacionamento em casa, com meus filhos, com a minha esposa e com a minha equipe, com a igreja. Alguns jovens lá da igreja ainda brincavam, o pastor quando está com a veia saltada aí a coisa vai pegar, e na verdade era uma questão emocional, certo, associada a questões espirituais. E então trabalhei isso, tive a humildade de reconhecer que eu precisava de ajuda, sentei com alguns pastores para abrir o coração, e também ajuda médica. Nós temos inclusive psicólogos na igreja, a gente batia alguns papos lá, abrindo o coração, e fazer um tratamento para tireoide. E isso trouxe uma qualidade de vida fantástica. Então eu quero dizer assim que a minha experiência, a experiência pessoal tem servido hoje para ajudar outros pastores e líderes nessa área, e que não são poucos que estão passando por essa situação. Legal. Antes da gente ir para o intervalo, e no próximo bloco a gente vai falar bastante sobre essa questão emocional, e também falar sobre o acidente que você sofreu, que eu acompanhei, e também traz um alerta, porque Sim. Esse tipo de sintoma, Wallace, ele é silencioso, né? É verdade. E para nós pastores, a gente se envolve tanto com o dia a dia, com os afazeres, com as situações da igreja, até mais da igreja do que da casa, porque a gente se envolve muito porque nós amamos o que fazemos. Mas uma coisa que eu queria que você, agora no finalzinho, uma patologia que ela não apresenta muito sintoma, né? Não. Na verdade, quando você vai ver, você já apagou. Hoje se fala muito a respeito da síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, as áreas mais afetadas é polícia militar, bombeiro, professores, pessoas que trabalham com recursos humanos, com pessoal, e podemos agregar e os pastores, os pastores com certeza, e líderes que estão ali envolvidos, né, no dia a dia do trabalho com as pessoas. Então, tenho tentado e tenho pesquisado, ouvido as pessoas especializadas na área da síndrome de burnout, porque dá um apagão, né? Você já vai falar sobre isso, a gente vai fazer um intervalo já, e você falou uma coisa muito interessante, e eu já estudei um pouquinho sobre isso, e é estatística, pesquisa americana, né? A primeira profissão de alto risco é o bombeiro, e dizem que a segunda é o pastor. A atividade pastoral. Eu não sei se você sabia disso, mas a nossa atividade ela é a segunda, você pode procurar aí no Google, pesquisa americana, segunda mais perigosa do mundo, é a profissão pastoral. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre essa síndrome de burnout, que é muito interessante, o Wayne toca no seu livro, e vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde emocional do pastor. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar conversando com você aí na sua casa. Eu estou com o meu amigo pastor Wallace falando sobre saúde emocional do líder. E antes de voltar para esse papo, eu quero convidar você, pastor, que está aqui em Curitiba ou região metropolitana, para participar de um dos nossos cafés de comunhão, que acontece toda a última sexta-feira de cada mês. Está aparecendo aí na sua tela os nossos contatos, o contato do núcleo, o site. Então, venha participar conosco, traga a sua liderança. É sempre um tempo muito bom estar com você. Também quero agradecer o pessoal da Faculdade São Brás, que sempre nos recebe aqui nos estúdios
com muita alegria e com muito profissionalismo. E se você precisa de um curso de teologia ou um outro curso à distância, procure aí no site da São Brás, eles vão te atender prontamente com o mais alto nível. Wallace, voltando então a essa questão da saúde emocional, a gente terminou falando sobre o quadro que ele nem sempre é, ou na maioria das vezes, ele é uma patologia sem sinalização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu acidente, eu acho que é válido falar um pouquinho sobre isso, e sobre essa consciência que você teve de dar uma parada e o que você tem feito com os pastores que você está auxiliando hoje. O acidente é aquela questão do ativismo que a gente se encontra. Eu estava na igreja ajudando lá no mutirão para o aniversário de 50 anos da Igreja Batista Nacional Semear, e sempre envolvido muito junto com a liderança. E numa sexta-feira eu estava ajudando numa marquise e eu fui descer de uma escada e a escada escorregou. Ela escorregou e era uma marquise com vão livre. Eu bati na marquise e caí em cima da escada, bati todo o meu lado esquerdo aqui. Fui socorrido, minha esposa, a gente tem um plano de saúde, fui para o hospital do plano. Quando cheguei lá, eu já estava urinando sangue. Então havia um sangramento interno que os médicos então já me colocaram em monitoramento. Graças a Deus, eu posso dizer que foi um milagre, porque era para ter feito uma cirurgia. Na primeira ressonância magnética deu que eu tinha quebrado o externo e que estava com sangramento, mas eles não tinham achado ainda. Iam fazer uma segunda ressonância com contraste. Essa segunda ressonância foi feita só no outro dia. Eu fiquei uma noite toda na UTI, sendo monitorado, com sonda, e a igreja toda, a liderança nacional, sou muito ligado à liderança nacional, eu e minha esposa, e houve uma mobilização de oração. O milagre está aí, porque a segunda ressonância com contraste não só não deu nada, como já tinha parado o sangramento, como o primeiro diagnóstico que o externo tinha quebrado, não tinha mais. Olha só. E isso eu tenho comprovado por documentos. Que bacana. E eu tinha uma viagem para João Pessoa da Ordem de Pastores Nacional. É uma reunião que nós temos uma vez a cada 2 anos com toda a liderança nacional. E era na terça-feira, isso foi na sexta. O médico falou, é impossível você estar lá na terça-feira. Depois pode cancelar voo, cancelar hotel, tudo. Mas nós oramos e deixamos em stand-by, né? E graças a Deus na terça-feira estávamos voando para estar junto com os colegas em João Pessoa, e estivemos lá sendo ministrados. E foi uma bênção poder estar com a minha esposa. Um dos meus filhos, o mais velho, estava trabalhando, mas o mais novo estava com a gente. E nós pudemos estar esse tempo de qualidade junto com os pastores e agradecendo pessoalmente todos aqueles que oraram. Então, trouxe também uma reflexão a respeito daquilo que a gente faz como pastor, né? Não era a minha função. Tem coisas que a gente não deve fazer. Pastor, você que está me ouvindo, tem coisas que não é sua função. Lá na igreja, nós estipulamos algumas coisas, e uma das coisas que eu não faço mais é subir em escada. Não deixo mais eu subir em escada. Então, pastor, cuidado com aquilo que você está fazendo. Às vezes é um desvio de função, até por amor à obra, por dedicação, mas cuidado, você é uma pessoa importante para a liderança, você é uma pessoa importante para a comunidade, para as ovelhas que você pastoreia. Então cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua questão física e da sua questão emocional. Wallace, essas questões todas que você viveu trouxe uma conscientização muito maior para você. Com certeza. E agora, eu acredito que a palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. Eu vejo que você viveu todas essas situações para que você pudesse consolar outros. Como a própria Bíblia diz, consolais à medida que vós sois consolados. Como está sendo esse trabalho com os pastores da ordem hoje? Eu, quando assumi a ordem de pastores, nós tínhamos uma situação bastante burocrática. Certo. Até porque é uma questão, nossas reuniões são trimestrais a nível estadual, e sempre que nos reunimos, e o Paraná é um estado grande, às vezes nós tínhamos que nos deslocar 600, 700 quilômetros para uma reunião. Viajávamos um dia todo, ou avião, deslocávamos, e chegávamos lá, era só uma questão mais burocrática, né? E não tínhamos um tempo de comunhão para ouvir o pastor, para estar um tempo com ele, talvez até para jogar uma bola junto, ou jogar uma conversa fora, dar uma risada, como nós fazemos, comunhão, como fizemos né? uma viagem para São Paulo há pouco tempo atrás, em que exatamente. pudemos estar conversando, dando risada, estando com alguns pastores, colegas lá em São Paulo.
Isso me preocupava muito. E pelas experiências que eu tive, eu falei assim, eu preciso mudar isso. Então nós temos feito diretamente, na prática, pelo menos um dia das nossas reuniões, nós aumentamos um dia a reunião que temos trimestralmente, para que nesse dia seja um dia de comunhão. Isso é e muito nós bom. Tivemos agora em novembro do ano passado, em Cornélio Procópio, que é às margens do rio Paranapanema, o primeiro encontro de pesca entre pastores. Olha que legal. Tivemos lá um final de semana reunidos para pescar. Aquela frase, né? Tá nervoso, vai pescar? Vai pescar. Então nós, me dá um remédio. Alguns irmãos lá de Telêmaco Borba, de Cornélio Procópio, eles têm casa à beira do rio. Nos organizaram os barcos, fizemos as camisetas e estivemos lá pescando junto com os irmãos dessa igreja local. E a próxima me convida. Isso, já está marcado, em novembro. Eu sou um baita pescador. Então pronto, está marcado o segundo domingo de novembro, final de semana de novembro, nós estaremos juntos lá no segundo encontro de pescadores, pastores. Olha só aí. Não vale mentir. Só não dá para mentir. Lá não tem essa, mas a piada sadia, a brincadeira. Passamos lá, pescamos durante o dia, à noite a gente reúne lá, alguns gostam de tomar um tererê, o chimarrão, o seu refrigerante, a gente faz uma roda e conversa. Bate-papo. E a gente tem incentivado as esposas de estar juntos, os filhos que podem estar juntos, porque a questão da solidão é essa. Às vezes nossos compromissos pastorais e de liderança nos isolam um pouco da nossa família. E é uma das coisas que dentro do livro do Hernandes Dias Lopes, né, de Pastor para Pastor, o próprio Duane Cordeiro fala sobre isso, Eugênio Peterson fala também a respeito dessa questão em que nós devemos cuidar da nossa família, né? A Bíblia aborda sobre isso, né? Que o ministro ele deve cuidar da sua família, precisa cuidar da sua família. E nós temos encontrado muitas famílias pastorais que estão com problemas no seu lar, as esposas em situações difíceis emocionalmente, por questões que poderiam ser trabalhadas facilmente, mas que, como você falou, não são detectadas. Sim. E nós queremos, então, de alguma forma, colaborar junto à Ordem de Pastores para trazer esse alerta, porque é uma consequência, né? Essas síndromes que nós temos vivido nos nossos dias, desses séculos, levam a uma questão psicossomática. Exatamente. E nós temos visto pessoas, pastores, adoecendo fisicamente, mas que a raiz dessa doença é emocional. Então você, pastor que está me ouvindo, abra o seu coração, dobre o seu joelho, coloque diante de Deus, mas procure ajuda, procure um pastor colega, procure aí a sua esposa, conversem, pergunte para a sua esposa, pastor ou líder, como ela tem se sentido, como ela está com relação ao trabalho junto a você na igreja, porque isso vai mudar a sua vida. Pastor Estevão, lá de João Pessoa, ele contou um episódio sobre isso. A sua esposa desenvolveu um câncer de mama, e ele conta isso nas suas palestras. Nós estivemos com ele em Florianópolis, em que era uma questão psicossomática. O médico dela chamou o pastor Estevão para dizer para ele conversar com a esposa, porque o que estava acontecendo com a esposa era culpa dele. Olha só. Podem pegar aí alguns testemunhos do pastor Estevão, está lá. Ele contando que o médico que cuidava da esposa teve uma conversa com ele, porque ele era um dos grandes culpados da esposa estar naquele jeito. Você está dizendo uma coisa muito interessante. Esses dias eu estive vendo um vídeo de um pastor muito querido, amigo nosso, pastor Edson Barbosa, pai do Samuel Barbosa. Inclusive esse vídeo está no site do Haggai, um vídeo falando sobre essa questão de fazer melhor, mas fazer com saúde. O pastor Edson aborda uma coisa muito interessante que você falou aí, que as doenças hoje, isso é um dado científico, elas não são só psicossomáticas, porque o psico é mental, soma é corpo, né? É a doença que é emocional e que ela extrapola para o corpo. Mas ele estava dizendo uma coisa muito interessante, que as doenças hoje são pseudo-psicossomáticas, porque o pseudo é o espírito, a doença emocional, ela está fazendo com que a gente adoeça o corpo, e a doença, o espiritual também, porque aí é onde as pessoas se afastam de Deus, não creem mais, ou acabam não entrando mais propriamente na religião, e é exatamente isso que você está falando.
Uma coisa, Wallace, eu queria que você lembrasse aí o nome desses livros, e a gente vai aparecer com a capa deles ali, que são materiais muito importantes. Eu já li um deles, que é o do N. Cordeiro, né? Queria que você falasse sobre isso. É o livro do pastor do N. Cordeiro, que é do Havaí, né? Sim. Um sonho conhecer lá. Eu também. Andando de Tanque Vazio. Está aparecendo aí na sua tela. Inclusive na internet você vai encontrar alguns vídeos dessa palestra dele. Outro livro que me ajudou muito e tem ajudado pastores, eu indico para qualquer pastor ou líder, que é De Pastor para Pastor, do Hernandes Dias Lopes. Esse eu não li, vou ler. É fantástico, é uma leitura rápida, eu já li 2 vezes, é importantíssimo. Minha esposa usou na faculdade de pedagogia dela o livro do pastor Hernandes. E também uma série de livros de Eugênio Peterson, né, que fala Pastor Desnecessário, Pastor Contemplativo. São uma série de livros, mas o Pastor Desnecessário fala a respeito da agenda pastoral, fala da correria do pastor, fala dos perigos dessa agenda e a coragem que nós temos que ter de esvaziar um pouco essa agenda para cuidar de nós mesmos, da nossa família e da própria igreja. Exatamente. Então, esses 3 livros marcou bastante a minha vida e óbvio que tem muito material bom aí no mercado falando sobre isso e espero que outros autores também trabalhem bastante nessa área, que eu creio que será uma bênção. Pastor Wallace, o tempo aqui, como você viu, passa muito rápido, a gente teria muito mais assuntos, vai marcar uma outra conversa dessa, mas desde já eu queria te agradecer, né? Os contatos do pastor Wallace estão passando aí, se quiser mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Wallace, uma alegria, muito obrigado por ter vindo, que Deus abençoe vocês. Se quiser mandar um abraço aí para a ordem, para o pessoal aí, considerações finais. Uma alegria também estar com vocês, realmente passou rápido. Passou rápido. Eu queria mandar um abraço aí a todos os pastores da Ordem Batista Nacional no estado do Paraná. Fiquem firmes, nós temos a nossa primeira reunião agora em março na nossa igreja local. Já estendo o convite aqui, o pastor Flávio, para estar conosco lá. Vai estar, com certeza. Em março agora, no segundo domingo, segunda terça-feira. E um abraço a todos da nossa igreja Batista Nacional Semear. Obrigado, pastor Flávio. Núcleo, eu quero dizer que o núcleo de comunhão, as reuniões eu não posso estar por causa do trabalho secular também, em todas as reuniões, mas nas que eu estive e que estarei, eu creio, e sempre fui muito bem tratado e edificado com as palavras lá. Volte sempre, o Wallace também é muito bem-vindo, os pastores são bem-vindos à nossa reunião do núcleo também. E agradecer você ter ficado conosco até essa hora. Um grande abraço, que Deus te abençoe, um excelente domingo, que você vá às celebrações aí da igreja, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista, mais um assunto para edificar você e a sua vida e o seu ministério. Deus te abençoe, um forte abraço. Sábado que vem a gente está de volta. Um abraço, tchau, tchau.